Oi pessoal, na aula de hoje vamos dar continuidade ao tópico de memória cache, certo? Que nós introduzimos na parte 3, na parte anterior. Vamos conversar um pouco então como é que elas são estruturadas, quais são essas possibilidades. A memória cache, ela vai ser dividida por linhas, certo? Onde cada linha dessa vai ser a unidade de transferência da memória principal para a cache. O tamanho da cache vai ser o tamanho pela quantidade de linhas que ele possui, pela quantidade de palavras que são armazenadas, certo? Ou bytes, dependendo do tipo que você quiser analisar. O bloco que ele vai trazer dessa linha vai definir, o tamanho desse bloco vai definir o quanto de memória da memória principal, de dados da memória principal, vai ser repassado para a cache. Quanto maior esse bloco, mais dados são lidos ao mesmo tempo, maior essa linha. Aí o que possibilita diminuir a minha taxa de miss, porém eu posso trazer também muitos dados que não são úteis, não são interessantes, certo? Uma das possibilidades também de trabalho seria utilizar vários níveis de cache, certo? Onde uma cache ela vai ser trabalhada como se fosse uma espécie de buffer entre cada um dos níveis, certo? Isso vai possibilitar um aumento do desempenho. Lembrando que as caches que estão mais próximas do processador, elas têm um tempo de acesso muito menor do que as que estão mais distantes. E a tecnologia de implementação de cada uma delas pode diferir também, certo? Então, quando a gente se refere ao termo cache, normalmente a gente está se referindo à memória que está externa ao processador, aquela cache normalmente de nível 2, certo? Fica posicionada entre o processador e a memória principal. Tá? O nível mais próximo do processador e mais rápido é o nível mais baixo. Vai ser a cache L1, a cache com menor tamanho e maior custo também. Mas o menor tamanho é exatamente pela questão do custo, mas tem sua velocidade aumentada e muito próxima do tempo de acesso de um registrador. Certo? Aqui está um exemplo, mais ou menos, desses níveis de cache em comparação à proximidade da CPU e da memória principal, certo? Então, onde esse nível 1, ele vai ser a memória mais rápida, vai ter aí armazenado nela um tamanho, no caso, de 9K até 64K. Normalmente não é muito maior que isso, certo? Ela é uma memória pequena que fica interna no processador, certo? Então, ele não tem que esperar muito e o tempo de acesso ela vai ser semelhante ao tempo de acesso de um registrador, ok? Os níveis no cache 2, ela vai ser uma cache maior do que a L1, certo? Até porque ela é um pouco mais barata, o valor de bit vai ser mais barato do que a L1. Ela vai estar entre a memória principal e a CPU. O tamanho dela vai variar entre 64 a 2 MB, chegando até 4 MB de cache, certo? Mas também não fica muito maior do que isso, senão aumentaria bastante o custo dessa minha CPU. Tá? Anteriormente, ela era encontrada na placa-mãe ou em um módulo que era inserido dentro dessa placa. Hoje em dia, ela pode estar próxima do próprio processador, encapsulado junto dele, certo? E alguns sistemas ainda têm um terceiro nível de cache que vai ficar mais próximo da minha memória principal, certo? Então, vamos analisar um pouquinho como seriam essas taxas de acesso dentro de minhas caches, certo? Vamos considerar agora, primeiro, eu ter apenas um nível de cache, que seria a cache L1. Se eu tiver um CPI, que é instruções por ciclo, em torno de 1, com um clock de 4 GHz, e uma taxa de falta por instrução, que seria as instruções que não são achadas, em torno de 2%, e o tempo de acesso da memória principal seria de 100 nanosegundos. Isso é para você ter uma noção de qual vai ser a minha penalidade caso eu não encontre, qual seria o desempenho dessa minha memória. Primeiro temos que identificar qual é a penalidade de falta dela, tá? A penalidade de falta está aí apresentada com essa função, que ele vai ser dado pelo tempo de acesso à minha memória sobre a taxa de clock. Nesse caso, toda vez que ocorrer uma falta, eu vou precisar de 100 nanosegundos para acessar essa minha memória principal, realizar a leitura, certo? Então, a minha penalidade vai ser dada em relação a esses 100 nanosegundos com o tempo, no caso, o período do clock, que
como a frequência dele é 4 GHz, então o período é 0,25 nanosegundos, certo? Que me daria uma penalidade de falta de 400 ciclos toda vez que nesse nível de cache, considerando que eu só tenho um nível de cache, quando eu não encontrar um dado aí e tiver que ir diretamente para minha memória principal, certo? Isso significa que eu passo de uma instrução por ciclo para 9, certo? Um ciclo de instrução, um ciclo por instrução para 9 ciclos por instrução, em média. Isso considerando a existência de uma taxa de falta em torno de 2% das instruções que forem solicitadas. Se eu tivesse dois níveis, no caso cache L1 e a cache L2, agora eu tenho que analisar essa minha taxa de falta não só pela cache L1, certo? Como a cache L2 e o total. Então, a penalidade dessa minha falta, enquanto na anterior tinha sido de 400 ciclos, agora, se eu considerar que o tempo de acesso da minha cache de nível 2 é 5 nanosegundos, tá? Bem diferente daqueles 100 que eu tinha para acesso à minha memória principal, certo? Considerando o mesmo período de clock que eu tive no anterior, de 0,25, então significa que quando existir uma falta, ele vai gastar 20 ciclos, tá? Para conseguir fazer a cópia dessa informação e atualizada na minha cache no nível L1, certo? Já é uma penalidade muito mais baixa, 20 vezes mais baixa do que o exemplo anterior, onde eu tinha só um nível de cache, certo? E nesse caso, eu teria, para a quantidade de ciclos por instrução, eu tenho que considerar para ir a quantidade de ciclo por instrução da base, que seria 1, certo? Qual é a minha taxa de falta e a penalidade para um primeiro nível de cache e a mesma coisa para o segundo nível de cache, tá? Isso me traz uma quantidade de ciclos por instrução de 3,9, certo? Então, considerando em comparação com os 9 do exemplo anterior com um único nível, eu tenho um aumento de desempenho na ordem de 2,3 vezes só por ter aumentado um nível de cache, certo? E como é que eu posso também calcular esse tipo de desempenho? Eu tenho sempre que analisar qual foi o meu desempenho mais rápido, certo? Só lembrando, isso daí eu falo em alguns slides anteriores, que é qual é o meu desempenho mais rápido dentro dessa minha estrutura, dessa minha hierarquia de caches, certo? Somado ao tempo médio entre elas, certo? Então, no exemplo que está aí, eu teria dois níveis de cache, onde o sistema com caches L1 e L2, ele vai ter um CPI de 1.2, considerando que não tem misses na cache, certo? E a média é de 1.1 acessos à memória por instrução. Então, qual seria esse CPI efetivo se os misses da cache forem considerados? Então, considerar que realmente existe essa taxa de falta, tá? Então, qual a taxa de hit também efetiva à penalidade geral da miss se as caches L1 e L2 forem uma única cache? Então, o cálculo vai ser bem semelhante ao anterior, ok? Aqui tem os dados com relação à taxa de acertos, no caso de hit, para o primeiro nível, que é de 95%, o que significa que eu tenho 5% de taxa de faltas, certo? E para o segundo nível, 4% de taxas de falta, o que me levaria ao que tem aqui da informação, certo? O primeiro de 95% de taxa de hit e o segundo, eu tenho que considerar os dois elementos, a média dos dois, que no caso vai dar 80% de taxa de hit, tá? E a penalidade para quando não tiver na cache L1 seria equivalente a 8 ciclos, tá? E na cache L2 equivalente a 60 ciclos. Como é que eu faço esse cálculo? Como eu comentei, vai ser utilizando o desempenho melhor, o CPI melhor, que estava sendo considerado ali, certo? Que já está sendo incluído ali, que é o 1.2, ok? Mais o 1.1 do médio, certo? Sendo considerado cada um qual é a taxa desses hits, ok? Então, a taxa de hit para ele vai ser de 99% com uma penalidade média de 60 ciclos, ok?
Outra forma de calcular o desempenho da cache, eu tenho que considerar os ciclos de execução desse programa, qual é essa minha taxa de hit e quais são os ciclos de stall ou NOP na memória, tá? Que é quando exatamente ocorre um miss, o que é que vai acontecer, tá? Só como um parêntese, toda vez que ocorrer um hit, ou seja, ele encontrar a instrução, o processo ele vai dar continuidade. Então, se tiver no pipeline, ele vai poder pegar a próxima instrução sem problema nenhum e dar continuidade à execução normal, tá? Mas quando existe um miss, quando não tem uma identificação, ele vai ser equivalente, vai ser inserido stalls dentro daquele meu pipeline, ou seja, operações de não fazer nada até que essa falta ela seja sanada, tá? Então, dependendo da taxa da penalidade, quantos ciclos ele vai precisar ficar sem fazer nada, aspas, certo? Até ter o retorno da informação. Para eu conseguir saber quantos ciclos eu vou permanecer em stall, eu tenho que saber quantas instruções por programa eu vou ter, tá? E quantos misses, quantas instruções, de novo, quantos misses por instrução, e qual vai ser essa minha taxa a minha penalidade de misses, certo? Para calcular. Como exemplo, se eu tivesse uma cache de instruções com 2% de taxa de miss e a cache de idade com 4%, a penalidade de misses, de faltas de 100 ciclos, considerando que o CPI vai ser 2 e que 36% das instruções executadas são de load store, que é onde exatamente eu vou ter o problema de ter misses ou hits dentro dele, tá? As outras instruções, a possibilidade de miss é muito mais baixa. Então, 36% delas vão estar no load store. Então, como é que eu faria isso? Primeiro, para a caixa de instruções. Para a caixa de instruções, o número de faltas por instrução vai ser de 2%, tá? Então, 2 sobre os 100 ciclos de penalidade, eu vou ter um número equivalente de stall por ciclos de 2, tá? Então, 2 stalls por ciclo de execução. E na cache de dados, eu vou ter 36% das execuções, das instruções, que são as de load stores, multiplicado pelos 4% de taxa de misses, vezes multiplicado também pela penalidade de 100. Então, eu tenho 1,44 ciclos, tá, para resolver, no caso com stalls para execução, ok? E a CPI que atualmente era 2, com essa alteração, considerando as taxas de falta, eu vou para uma CPI de 5,44. Tá? E o tempo médio de acesso à minha memória, que vai ser, vou considerar aí os tempos de hit, certo? Então, o tempo médio, ele vai ser o tempo de hit, que deu tudo ok, somado à taxa de falta vezes a penalidade, ou seja, o que é que acontece quando eu tenho a falta. Considerando aí um clock de 1 nanosegundo e um tempo de hit de 1 ciclo, a penalidade de 20 ciclos e a taxa de miss de 5% na cache de instruções, como é que eu calcularia isso, tá? Então, esse meu tempo médio seria o tempo de hit, que eu já tenho ali, que é 1 ciclo, mais a multiplicação da taxa de faltas, que eu já tenho, que são 5%, pela penalidade, que são 20 ciclos, tá? O que me dá um tempo médio de hit de 2 ciclos por instrução. Considerando o clock de 1 nanosegundo, vai ser equivalente a 2 nanosegundos, certo? Quais são as outras considerações com relação ao desempenho da cache? Tá? Um deles é, quando eu aumento o desempenho da CPU, a penalidade de faltas vão ser muito mais significativas, porque eu vou ter como faltas essa penalidade, elas são calculadas em cima dos ciclos de clock, significa que ele vai passar mais tempo dentro dessa CPU executando operações de não fazer nada, tá? E se eu diminuo a CPI, que é os meus ciclos por instruções, eu passo a ter uma alta proporção do tempo gasto com stalls dentro da minha memória, certo? Então, se eu faço com que aumente o desempenho do CPU, vai impactar fortemente no valor da CPI, certo? E com isso eu posso ter um aumento, uma diminuição do CPI e uma quantidade maior de stalls, certo? E se aumento a taxa de clock, os stalls dentro da minha memória vão ser responsáveis por mais ciclos de CPU, ok?
ok? Então, vou passar muito mais tempo a CPU ociosa do que realmente sendo utilizada, tá? Então, o comportamento da cache, ela não pode ser negligenciada ao avaliar o comportamento do sistema, o desempenho total. Na verdade, o desempenho do sistema, ele vai estar fortemente ligado ao desempenho da hierarquia de memória, ao desempenho da cache, ok? Com isso, a gente finaliza a aula de hoje, numa visão geral da cache. Na próxima aula, continuamos com os tipos de cache, ok? Até mais, tchau, tchau.